Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Senhor, antes de nós lermos o texto e eu ministrar essa palavra ao coração de vocês. Feche os seus olhos por um instante, feche os olhos, vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, esse domingo que nós nos reunimos aqui em Teu nome. E mais esse domingo eu quero pedir ao Senhor, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, usa a minha vida como instrumento do Senhor para falar à Tua igreja, para que nós possamos sair daqui edificados, encorajados, fortalecidos. Fala segundo a necessidade do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus. Tua palavra diz que a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, para mudar, para transformar nossas vidas. Opera isso nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa a minha vida, usa a minha boca, para que isso aconteça. E o coração dos meus irmãos possam estar agora preparados como uma boa terra para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto aqui e irmos para essa palavra, eu quero só fazer um comentário rápido. Na semana passada, eu compartilhei uma palavra ao coração de vocês com o tema O Caminho de Emaús. Amém? Nós vimos nessa palavra aí que o caminho de Emaús, ele tipifica tempos difíceis que nós passamos, mas tempos aí que muitas vezes nos pegamos desacreditados, desesperançados em relação às promessas de Deus para as nossas vidas. De tal forma, entristecidos às vezes, de tal forma que muitas vezes a gente não consegue enxergar que no meio daquelas provas, Deus está caminhando conosco. Jesus está caminhando com a gente. E às vezes está falando conosco e a gente não está conseguindo ouvir. E foi essa palavra que nós ouvimos na semana passada, o caminho de Emaús, que tipifica isso, né? E que pode acontecer, queridos, de nós entrarmos nesse caminho. Agora, queridos, se entrarmos nesse caminho, saia o mais rápido possível, porque esse caminho não é para a gente permanecer nele. Esse caminho de desesperança, esse caminho de estar desacreditado, desesperançado em relação àquilo que Deus tem para você. Acontece, pode acontecer com todos, mas só não permaneça nele, saia dele o mais rápido possível. Como sair dele, pastor? Não vou voltar a falar sobre isso. Se você não lembra, você pode ir lá no canal do YouTube, depois você assiste a palavra lá, o caminho de Emaús, tá bom? Já aproveita e já faz até uma propaganda. Não lembra, vai lá e assiste o caminho de Emaús. Agora hoje eu quero continuar falando com vocês sobre o caminho, só que um caminho totalmente diferente do caminho de Emaús, que é o caminho das promessas. Esse caminho, sim, queridos, esse caminho eu quero convidar, convocar, encorajar você para que a gente ande nesse caminho, para que a gente venha trilhar esse caminho, o caminho das promessas. Qual é o caminho para entrarmos nas promessas de Deus? Uma coisa a gente tem certeza, as promessas de Deus para as nossas vidas são boas, é perfeita, é agradável, Deus tem o melhor para as nossas vidas, nós vemos isso na sua palavra, nós cremos nisso, né? Mas qual é o caminho para que a gente venha desfrutar de cada uma das suas boas promessas? Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer para vocês, para que a gente tenha um melhor entendimento, que existem promessas de Deus para as nossas vidas, ou existem promessas de Deus que elas são incondicionais, ou seja, independente do que eu e você faça, elas vão acontecer, elas vão se cumprir, não depende de nada que a gente venha fazer, são promessas incondicionais. Deixa eu citar algumas delas aqui. Uma delas é a volta de Jesus. Você pode ver isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 17, aquele texto que diz assim: que dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, ele descerá dos céus, e aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados, e vão se encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Essa é uma promessa de Deus, que vai acontecer, independente do que eu e você faça, vai acontecer. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Amém, queridos? Uma outra promessa que é incondicional, promessa de novos céus e nova terra. Você vê isso em Apocalipse 21,
verso 1. Outra promessa da ressurreição de justos e injustos. A gente vê isso lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e o verso 29, que diz que vai haver ressurreição de justos e injustos. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar também, mas para a condenação eterna. Então, independente do que eu e você faça, essa promessa vai se cumprir. Vai haver ressurreição de justos e vai haver ressurreição de injustos. Então, eu só quis citar aqui para que vocês entendam que existem algumas promessas que são incondicionais. Porém, queridos, é importante a gente entender, e é nessas promessas que eu quero focar, que existem promessas de Deus para as nossas vidas, que elas não vão se cumprir de forma automática. Elas não são incondicionais como essas que eu citei, mas a gente precisa cooperar com Deus para que elas se cumpram. Ou seja, elas são condicionais. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Isaías capítulo 1, verso 19. Aquele texto que diz: se vocês estiverem dispostos a ouvir e a obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Vão desfrutar de uma vida plena, vão desfrutar de uma vida abundante. Mas é uma promessa condicional. Você vai desfrutar dessa vida plena, vai comer o melhor da terra se estiver disposto a ouvir, se estiver disposto a obedecer. Uma outra promessa que é condicional. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Aquele texto que Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E vocês encontrarão aí descanso para as vossas almas. É uma promessa condicional. Deus vai dar alívio, Deus vai dar descanso, Deus vai dar refrigério às nossas almas. Mas as almas de quem? Daqueles que vierem a Ele. Vinde a mim. Amém? Outra promessa condicional aí. Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. Aquele texto, Tiago, capítulo 4, verso 7 ao verso 8, deixa eu me lembrar agora. Mas aquele texto que diz: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Então é uma condicional. Se vocês se aproximarem de Deus, Deus vai se aproximar de vocês. E no verso 8 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é uma condicional. Quer que o diabo foge de você, querido? Quer ver o diabo longe? Submeta-se à palavra de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas se a gente não se submeter à palavra e não resistir, então são promessas condicionais. Romanos capítulo 10, verso 9. Aquele texto que diz: se vocês crerem no coração e confessarem com a sua boca, serão salvos. Serão salvos, né? Ou seja, o que é que precisa? Crer no coração e confessar com a boca. Eu quis citar algumas promessas condicionais para vocês aí. Mas sendo assim, então, qual é o caminho para a gente entrar nas promessas de Deus? E aqui eu quero pegar esse texto com vocês, que é um texto clássico, quando se fala de promessas. Do verso 1 ao verso 11, nós vamos ler de Números 14. Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles.
Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Amém, queridos? Qual é o caminho para entrarmos nas promessas de Deus? Em primeiro lugar, qual é o caminho? Diante dos gigantes que surgirem em sua caminhada, não fique se queixando. No verso 2, queridos, que nós lemos, diz que todos os israelitas se queixaram. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Entenda que o fato de nós servirmos a Deus, pertencemos a Ele, temos rendido a nossa vida a Cristo, como nós cantamos aqui, né? Não significa que nós não vamos enfrentar problemas, e muitas vezes grandes problemas. Esse povo aqui, tipificando as nossas vidas, foi um povo que foi liberto da escravidão do Egito, como nós fomos libertos da escravidão do pecado, né? É um povo que realmente foi ali liberto das garras de Faraó, como nós fomos libertos das garras de Satanás. É um povo que experimentou das maravilhas de Deus, da provisão de Deus, saíram ali do Egito, saíram da escravidão do Egito, né? Viram como Deus fez maravilhas e tirou eles ali com mãos fortes, com braço forte. Durante a sua caminhada no deserto, queridos, viram a provisão de Deus, pão dos céus, carne dos céus, né? Água saindo da rocha, os pés não inchavam, os sapatos não se gastavam. Durante o dia eram acompanhados por uma nuvem que os guiava e dava sombra. Durante a noite eles eram guiados por uma coluna de fogo que os aquecia, os dirigia. Eles viram tudo isso, mas eles passaram por necessidades, sentiram sede, sentiram fome, passaram por tempos difíceis, mas Deus proveu, Deus cuidou, Deus foi com aquele povo no deserto, queridos. Mas mesmo assim, quando eles estavam para entrar na terra prometida, a terra de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel, que simboliza aí prosperidade, fartura, né, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, quando eles estavam para entrar nessa terra, diz que aqui eles começaram a se queixar, que eles receberam um relatório negativo de 10 dos espias que foram espionar a terra, e diz o texto que eles começaram aqui no verso 2, se queixar contra Moisés e contra Arão. E por causa disso, uma das coisas, eles não entraram na terra. Então, queridos, diante dos gigantes que têm se levantado na sua vida, que vão se levantar, vão vir gigantes, nós vamos enfrentar diversos gigantes. A primeira coisa, quer entrar, quer viver as promessas de Deus, não fica se queixando, não fica murmurando diante dessas dificuldades. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quando se deparar com gigantes, não se queixa, não murmura. Se tem uma das coisas que Deus aborrece, é quando nós nos tornamos murmuradores e ficamos nos queixando. Em segundo lugar, como é que eu faço para entrar nas promessas, para viver as promessas de Deus na minha vida? Diante dos gigantes, não seja ingrato em relação a tudo o que Deus já fez por você. Está enfrentando um gigante? Você está enfrentando algo que muitas vezes você olha para essa situação e você fala, puxa, é forte demais para mim, é grande demais para mim, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso, eu não sei se eu vou conseguir passar por essa situação. Só que você está enfrentando, querido, na verdade, é um novo gigante. É uma nova situação, é um outro problema. E eu vou dizer para você, não é profetizando coisa ruim. Em nome de Jesus, você vai ter vitória sobre essa situação, mas um pouco mais adiante vão vir outras. Vão vir outras situações, vão vir outras lutas, situações diferentes, mas vão vir. Mas o que eu quero dizer para você? Para que nós não sejamos como o povo de Israel aqui, que foi ingrato. Olha o verso 3, o que diz aí no verso 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só a atitude e o coração desse povo, queridos.
eles se depararam numa situação onde eles foram espionar a terra, diz que havia gigantes, a cidade era cidade fortificada, e diante disso, e diante de relatório negativo, eles esmoreceram, eles começaram a tomar essa atitude, e parece que se esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito nas suas vidas. Eles se esqueceram do que Deus fez no Egito, de tudo que Deus fez para que eles saíssem, se esqueceram que Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o mar, querido, eles viram isso, e eles passaram a pés enxutos, se esqueceram que Deus tirou a água da rocha, se esqueceram que Deus mandava o maná do céu todos os dias, e aqui, eles começam a falar, por que é que Deus nos trouxe a esse lugar? Para morrer à espada, para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam entregues como despojo de guerra, antes nós tivéssemos ficado no Egito, o povo ingrato. Diante de uma nova dificuldade, diante de um novo gigante, eles começaram a murmurar e começaram a ter uma atitude de ingratidão. Isso aqui, essa fala é uma fala de um povo ingrato, que se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito já por eles. É o povo, né, pastor, esse povo de Israel. Queridos, será que a gente já não tivemos atitudes assim? Será que a gente já não passou situações, e aí a gente teve vitória, glorificou a Deus, se alegrou, testemunhou, mas aí nós, diante de alguns outros gigantes, de algumas outras dificuldades, a gente começou a falar, por que é que eu estou passando isso? Por que é que Deus permitiu? Por que é que eu estou passando essa situação? E a gente se esqueceu de tudo que Deus já fez. Nos esquecemos dos livramentos, nos esquecemos das respostas de oração, nos esquecemos da cura que Ele nos deu, da provisão que Ele nos deu, do milagre na família, do milagre no casamento. Diante dessa dificuldade, você se esqueceu? Será que nós nos esquecemos? Se nós queremos entrar nas promessas de Deus, queridos, uma das coisas que a gente precisa fazer é não ser ingrato, não se esquecer de tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas até o dia de hoje. Amém, queridos? Em terceiro lugar, se nós queremos entrar nas promessas de Deus, o que é que nós temos que fazer? Diante dos gigantes, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Ainda no verso 3, eles dizem assim, eles estão declarando, por que a gente veio para esse lugar? As nossas mulheres e os nossos filhos vão ser entregues como despojos de guerra. Deus falou alguma coisa disso? Nem o inimigo, nem Deus, nem ninguém. Eles mesmos estavam declarando já, né, invocando aí desgraça sobre a vida deles. Não, a gente vai lá, nossas mulheres, nossos filhos vão ser entregues como despojos de guerra. Querido, nessa situação difícil, deixa eu dizer algo para você. De repente está tão apertado, eu sei que tem aqueles dias que o coração está tão apertadinho, que às vezes a gente não consegue nem abrir a boca para declarar a palavra de Deus. Às vezes a gente não está com muita vontade de falar, né, Marília? A gente não está com muita vontade de falar, tem aqueles dias que está apertadinho, e a gente não consegue nem declarar as promessas de Deus. Só que deixa eu dizer algo para você, não está conseguindo ainda, mas você vai conseguir hoje, em nome de Jesus, sair daqui declarando as promessas de Deus. Mas, em nome de Jesus, não faça uma coisa, não abra sua boca para falar coisas ruins. Não abra a boca para declarar, para chamar desgraça, para declarar coisas ruins sobre a sua vida, queridos. Para declarar coisas que são contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Eu sei que às vezes você passa por um momento difícil, mas nesse momento, se vier para falar palavras ruins, palavras negativas, palavras de derrota, fecha a boca. Fecha a boca. Eu sei porque às vezes tempos que nós estamos assim, ou às vezes estamos irritados e nervosos, e estamos no caminho de Emaús, meio desesperançados, meio desacreditados. Às vezes a gente abre a boca, às vezes como esse povo, e começa a declarar palavras ruins sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, queridos, nesse tempo,
Cuidado com o que sai da sua boca, porque há poder sim em nossas palavras. Como eu citei esse texto de Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quem gosta de usá-la, vai comer do seu fruto, daquilo que está saindo da sua boca. Então, cuidado, queridos, com aquilo que sai da nossa boca. Em quarto lugar, qual o caminho para entrar, para viver as promessas de Deus? Diante dos gigantes, diante dessa situação, diante dessa luta, diante dessa dificuldade, querido, não volte atrás. Não volte atrás. Olha o versículo 4, o que diz aí no verso 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Por mais difícil que esteja a sua luta, querido, os gigantes que você tem enfrentado, por mais difícil que seja, não volte atrás. Não deixe de seguir o Senhor. E não fique valorizando o tempo do Egito, como se você vivesse melhor antes de ter conhecido a Cristo. Olha o que diz ainda no verso 4 aí, ó. Vamos seguir o restante do texto. Verso 4 não, acho que verso... Bom, eu perdi o texto aqui, mas é aquele texto que fala assim, eles estão falando aqui, não seria, é o verso 3, não seria melhor voltar para o Egito? Trazendo para as nossas vidas, fala assim, puxa, melhor era o tempo antes de eu ter rendido a minha vida a Cristo. Antes de eu ter rendido, parece que agora eu rendi a minha vida a Cristo. Olha só o que eu estou passando, olha as lutas que eu estou passando, não seria melhor voltar para o Egito? Será que não era melhor o tempo? E eles falam sobre isso aqui, ó. Tem textos que falam aqui, o povo reclamando, fala, quando nós estávamos no Egito, pelo menos lá, nós éramos escravos, mas nos sentávamos ao redor das panelas de carne, tínhamos comida, agora a gente está aqui nesse deserto, passando essa privação. Então, querido, nesses tempos difíceis, não volta atrás. Não deixa de seguir ao Senhor. E eu estou dizendo isso porque nós estamos em tempos, é triste dizer isso, mas tem muitas pessoas que nos tempos das dificuldades têm voltado atrás, têm deixado de seguir a Deus, têm sentido às vezes saudades do Egito, do tempo que não servia a Deus, e às vezes a gente pode falar como esse povo, não seria melhor voltar para o Egito? Olha só o coração desse povo. Pelo menos o tempo que eu não servia a Deus, mas eu não passava isso que eu estou passando. Era escravo do diabo, escravo do pecado, condenado. E muitas vezes podemos sim, pode acontecer no coração de sentir saudades do tempo que não servia a Deus. Do tempo que não servia a Deus. Mas quando eu não servia a Deus, eu desfrutava disso, eu desfrutava daquilo, eu estava curtindo a vida assim, estava curtindo a vida assado. Cuidado com isso. Cuidado com o coração. E de repente aí você se pega e pensa, não, agora que eu sirvo a Deus, parece que é luta, é peleja e eu não estou... Não, queridos, cuidado com esse engano no seu coração. Então, diante desses gigantes, não volta atrás não deixa de seguir o Senhor Jesus, até porque eu vou dizer algo para você, que eu creio de todo o meu coração, com base em toda a Escritura. Vai herdar a coroa da vida, a vida eterna, aquele que for fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não vai herdar a vida eterna com o Senhor, não vai entrar no céu, não vai para aquele encontro com o Senhor nos ares. Aqueles que serviu a Deus durante 90 anos fielmente, mas nos últimos anos da sua vida se desviou, chutou o pau da barraca, não quis mais saber de seguir a Cristo. Esse vai perder. Esse vai perder. Então, queridos, seja fiel até o fim. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja enfrentando grandes gigantes, não volte atrás, não desista. Amém? Não faça como esse povo que no coração voltou atrás e não herdou as promessas de Deus. Em quinto lugar, qual é o caminho para entrar nas promessas de Deus? Diante dos gigantes, reconheça que o que Deus tem para a sua vida é excelente.
Olha o verso 6 e o verso 7. Verso 6 e verso 7. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Reconheça que o que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas, é algo excelente. Quando a gente estiver enfrentando os gigantes, queridos, reconheça isso, que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Romanos capítulo 12, verso 2, fala sobre isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma desse mundo, né? Mas transformai-vos, renovando a vossa mente, o vosso entendimento, com a palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, mesmo diante dos gigantes, diante dessas lutas, reconheça, querido, que o que Deus tem para a sua vida é bom, é perfeito, é agradável. Amém? Se a gente quer receber, viver as promessas, a gente precisa disso. Em sexto lugar, diante dos gigantes, não se rebele contra Deus. Olha o verso 9, esse povo de Israel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que é se rebelar, queridos? Deixa eu falar alguns sinônimos aqui da palavra se rebelar. Rebelar-se é se revoltar contra algo ou alguém, se opor. Rebelar-se é expressar com atitudes e palavras desacordo. Rebelar-se é desobedecer também. Ou seja, durante esse tempo de dificuldade, não se revolta contra Deus, não. Ah, pastor, tem gente que se revolta. Durante esses tempos, pessoas que às vezes não têm coragem de falar, mas no seu coração está amargurado, no seu coração está com o coração ali e está meio revoltado contra Deus, porque as promessas de Deus parece que não chegam nunca, não acontece, porque eu estou passando essa prova e eu não mereço passar essa prova, e tem pessoas que às vezes acabam se revoltando contra Deus. Ou outro dos sinônimos, acabam se opondo, entrando em desacordo, desalinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nesses tempos, queridos, diante desses tempos, não se rebele contra Deus. A Bíblia nos ensina, queridos, que a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria. Você vai ver isso naquele texto de 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 23. Diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, ou seja, ela atrai a ação de demônios sobre as nossas vidas. Se rebelar, se opor, estar em desacordo a Deus, a sua palavra, as suas promessas, queridos, atrai ação maligna sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 4, verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Está falando para a igreja, para filho de Deus. Porque se nós dermos lugar ao diabo, queridos, se rebelando, se opondo contra aquilo que Deus falou, contra aquilo que Deus tem, em desacordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós damos lugar ao diabo. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, atrai a ação de demônios sobre as nossas vidas. Não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê legalidade. Nós podemos, mesmo como filhos de Deus, nós podemos dar lugar a ele, com atitudes, com palavras, atitudes que realmente contrariam a palavra de Deus, que acabam dando legalidade para que o inimigo venha agir nas nossas vidas ou na nossa casa. Então, querido, diante dessa dificuldade, diante desses gigantes, não se rebele. Não desobedeça, permaneça firme, ainda que esteja doendo, ainda que está difícil, mas fica firme. Não se desvia, como diz a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece firme, permanece no caminho. Também não volte atrás, não deixe de seguir o Senhor Jesus. Você vai ter a vitória é certa. Vai chegar o tempo de herdar as promessas, mas
Todos nós vamos enfrentar gigantes. E diante desses gigantes, queridos, faz toda a diferença a nossa atitude. Amém? Em sétimo lugar, diante dos gigantes, verso 9, não tenha medo. Olha o que diz aí no verso 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Diante desses gigantes, eu quero dizer para você, e a Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso. Eu não me lembro aqui, parece que eu já ouvi alguém ministrar, que fala que tem, eu acho que 365 ou 366 vezes que tem essa palavra não temas na Bíblia, é isso? Que acaba dando aí essa palavra para cada dia do ano, né? Para cada dia do ano, não temas, não tenha medo desse gigante, queridos, amém? Diante deles, diante dessas lutas que têm surgido aí, não tenha medo, mas como diz o texto aqui, ó, o texto fala assim, por que eu não tenho medo? Creia que o Senhor está conosco, creia que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então é possível sim, eu sei, queridos, hein? Eu sei que tem situações que quando nos pega assim de surpresa, a gente acaba ficando meio amedrontado, acaba ficando meio atemorizado, mas olhe para o Senhor, olhe para a palavra dEle, olhe para as promessas dEle, e como diz esse texto aqui, Josué e Caleb dizendo assim, o Senhor está conosco, a segurança deles se foi, mas o Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Então, querido, deixa eu dizer algo para você, não fica com medo não. Por quê? Porque Deus é com você, Deus está com você. Vai passar esse tempo, amém? Você vai vencer esse gigante, você vai derrotar esse gigante, não tenha medo dele, por quê? Olhe para o Senhor, olhe para as promessas dele e saiba, Deus está com você, amém? Em oitavo lugar, diante dos gigantes, não trate com desprezo a palavra de Deus. Olha o que diz no verso 11. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Olha só, queridos, que texto tremendo. Deus falando, até quando esse povo vai se recusar a crer em mim, até quando ele vai me tratar com pouco caso e com desprezo, apesar de tudo que eu já fiz na vida deles. Então agora não é para a gente pensar no povo de Israel, é para a gente trazer para a gente. Ah, pastor, eu nunca tratei Deus com desprezo, com descaso. Quando a gente dá mais valor aos gigantes, quando a gente, diante desse gigante, a gente começa a murmurar, se queixar, e não valoriza, não olha para as palavras de Deus, não olha para as promessas de Deus, é a mesma coisa que o que Deus falou, a gente está desprezando a promessa dele. Olha o que Deus falou, até quando vai me tratar com pouco caso e com desprezo? Deus tinha falado para eles, eu tenho essa terra, vocês vão entrar, vocês vão tomar posse da terra, mas aí diante desse gigante, eles estavam desprezando essa palavra. Diante desse gigante, eles estavam tratando essas promessas que Deus tinha feito com pouco caso. Ah, tudo bem, Deus falou, mas, nossa, tem gigantes. Eles não estavam olhando para a palavra, eles não estavam olhando para as promessas. Eles estavam tratando com pouco caso, com desprezo, aquilo que Deus havia prometido para eles. Apesar de tudo o que Deus já tinha feito. Então, querido, quero dizer para você, não trate com desprezo, não trate com pouco caso as promessas que Deus te fez, independente do gigante que tem se levantado hoje na sua vida,
e ele vai cair por terra, e vão se levantar outros, né, mas vão cair por terra. Agora o importante é nós mantermos os olhos focados, o coração e a mente naquilo que Deus nos prometeu, e não tratar a palavra com desprezo e com pouco caso. Amém, amados? Em nome de Jesus. E por último, para a gente encerrar, esses 8 tópicos, ou nesses 8 pontos que eu disse aqui, queridos, eu falei sobre tudo o que não fazer para que a gente entre nas promessas de Deus. Tudo o que não fazer para que a gente viva as promessas de Deus, né? Você viu que o pastor só falou no não. Não murmure, não trate com desprezo, né? Que mais? Não seja ingrato, cuide do que sai da sua boca, ou seja, não fale palavras de maldição, palavras de desgraça, tudo no não aqui. Não se rebele contra Deus, não tenha medo, tudo o que não fazer para que você desfrute das promessas de Deus. Agora, nesse último, eu deixei de proposital, eu quero falar de algo do que a gente deve fazer então. O que é que eu devo fazer então, pastor, para que a gente entre nas promessas, viva as promessas de Deus? Olha o verso 8 comigo, versículo 8. E eu amo esse versículo. E constantemente eu encorajo os meus irmãos, meus discípulos com ele. Diz assim, Josué e Calebe dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra aonde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Tirando todos os não, sabe a única coisa, eu acho que eu posso dizer assim, que a gente precisa fazer para que a gente viva todas as boas promessas de Deus? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Ou seja, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer com que a gente herde cada uma das suas boas promessas. Queridos, a única coisa que a gente precisa fazer é agradar o coração de Deus. Esse precisa ser, tenha como principal alvo da sua vida, agradar o coração de Deus. Só que quando se fala de agradar o coração de Deus, queridos, isso me vem aquele texto de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, querido, para entrarmos nas promessas de Deus, nós precisamos ter fé. E quem tem fé, confia. Quem tem fé, obedece. Você viu que o povo não confiou, consequentemente desobedeceu, consequentemente não entrou no descanso de Deus. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, obedece. E quem tem fé, entra no descanso que Deus tem para a sua vida. Se você vai ver, eu não só vou citar aqui, se você quiser, depois você lê o texto lá de Hebreus, capítulo 4, que fala do povo que não entrou no descanso de Deus por causa da sua incredulidade, e que ainda resta um descanso para as nossas vidas hoje. E quem entra nesse descanso, queridos, é quem tem fé, é quem confia, é quem obedece, e é quem descansa nesses cuidados de Deus, e entra nesse descanso, entra nesse refrigério de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Quem tem fé é quem confia, é quem obedece, e é quem descansa nos cuidados de Deus. Amém, queridos? Sem fé, não tem como agradarmos a Deus. E olha o que diz Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos herdar as promessas. E isso é para mim e para você hoje. Se Ele se agradar de mim e de você, queridos, cada uma das boas promessas que Ele te fez, a gente vai entrar nelas, a gente vai viver elas, se o Senhor se agradar de nós. Para concluir, eu quero dizer então, queridos, a nossa atitude, quero que você guarde isso, a nossa atitude diante dos gigantes da vida vai determinar se nós vamos entrar ou não nas promessas de Deus.
as nossas atitudes diante dos gigantes que se levantam contra nós vai determinar se a gente vai viver ou não as promessas de Deus. Amém? Deixa eu pedir para vocês colocar de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos por mais um instante, deixa eu orar com vocês. Senhor Jesus, eu deixo aqui a Tua palavra e peço que o Teu Espírito Santo continue a ministrá-la em nossos corações, para que ela seja mais que uma palavra de instrução e ensino, porque eu tenho certeza, assim como eu, cada um dos meus irmãos que estão aqui, ou que estão nos acompanhando agora via online, cada um deles, eles querem viver as promessas do Senhor, Pai, promessas de saúde, promessas de uma vida familiar abençoada, promessas de prosperidade, promessas de um ministério abençoado, todas as boas promessas que o Senhor conquistou por nós, nós não queremos apenas ouvir falar delas, nós queremos viver cada uma delas. Pai, então em nome de Jesus, nos ajuda a guardarmos agora essa palavra no nosso coração. Tudo aquilo que não devemos fazer para entrarmos nessas promessas, diante das lutas, diante dos gigantes, não murmurar, não reclamar, não se queixar, não voltar atrás, Pai, não lançar palavras de maldição. Pai, diante desses gigantes, todas essas coisas que nós ouvimos aqui, em último lugar, Pai, que o Senhor nos ajude nesse tempo de enfrentamento, quando enfrentamos esses gigantes da nossa vida, que nós permaneçamos e tenhamos como principal alvo das nossas vidas, agradar o Teu coração. Que nós venhamos nos encher de fé, crescer na nossa fé. O Senhor possa achar tamanha fé em nós, que agrade o Teu coração. E venhamos entrar e viver cada uma das Tuas boas promessas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida. Eu quero só dizer para o pessoal que está nos acompanhando, seja aqui também, seja em casa, há promessas de Deus que são para os filhos. Se você ainda não é filho, querido, você precisa render a sua vida a Cristo. Mas como assim? Não são todas as pessoas que são filhos de Deus? Não, todas as pessoas são criadas por Deus, são amadas por Deus, amadas de Deus, mas a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que a todos aqueles que creram, que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, a esses Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, queridos, de repente às vezes tem promessas na sua vida que você ainda não vive, porque você precisa ser filho, e para ser filho, você precisa render a sua vida a Ele. Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o seu dono, você precisa se arrepender dos seus pecados, deixar que Ele entre na sua vida, seja o seu dono, e aí sim, como diz a palavra de Deus, vai vir tempos de descanso, vai vir tempos de refrigério, você vai ser herdeiro das promessas de Deus para a sua vida, amém? E você que já fez isso, querido, você que já entregou a sua vida, de repente você não estava ainda desfrutando de todas as boas promessas, porque às vezes não estava alinhado com essa palavra, mas em nome de Jesus, a partir dessa noite, você vai alinhar a sua vida com isso que nós ouvimos agora, não fazendo esses passos, agradando o coração do Pai, com tamanha fé, você vai crescer nisso, e vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, igreja, eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Eu queria convidar o Ministério de Louvor para nós encerrarmos com o louvor em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor está se achegando, eu quero já despedir vocês e nós vamos encerrar com esse louvor. Deixa eu pedir para você estender as suas mãos assim. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e dê a vocês, a nós, a sua paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus.
Amém e amém.